pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou Pedro Mores. Eu sou a Erika Filipus. E hoje nós estamos com um vídeo mais especial e muito aguardado. Mas Com antes, certeza. nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Para começar, nós temos a Gabriela Costa, maquiadora profissional e artística. Ela que tem maquiagens excepcionais e agora é oficialmente a embaixadora da Pink 21, tem coisas extraordinárias. Confere lá o Instagram dela, o link tá aqui embaixo. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É isso aí, pessoal. Tá sensacional, hein? E temos também a participação, né? O patrocinador aí, Evandro Rodrigues, engenheiro civil, tá? Especializado aí em eventos, shows. Então, se você precisar de um engenheiro aí pro seu evento, né, Pedro? Ou na área da construção civil, ou até mesmo indicação, né, de terrenos, o Evandro é o cara. Então, procure aqui, o arroba dele também tá aqui na descrição do vídeo, tá ok? E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela que é atriz, atualmente está morando fora, mas veio trazer essa honra pra gente estar aqui conosco presencialmente. E assim, sem muitas delongas, recebam com muitos aplausos Mas muitos aplausos, pessoal! Marina. Olá, gente. Muito obrigada pela calorosa recepção. Sinto muito especial de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A honra é nossa, E né? como Afinal que é? de contas, né? Essa gravação, pessoal, tá sendo esperada já ó, há muito tempo. Já era pra ter saído até, não deu certo. Mas era pra ser presencial, né? Ela veio aqui, Era Deus cuidando dos detalhes. Foi o toque especial. foi toque, né? Foi de propósito. Foi de propósito. Ô, Marina, pra iniciar, pra quem ainda não te conhece, se apresenta pro pessoal. Bom, então, muito prazer, galera, quem estiver assistindo. Meu nome é Marina, eu tenho 23 anos. Os meus pais são professores aqui em Irlândia, inclusive os dois deram aula pro Pedro, e eu, inclusive. E aí eu mudei para Los Angeles em 2021 para fazer atuação. No momento eu estou estudando psicologia na Pasadena City College também. Tenho feito alguns trabalhos aqui e ali como atriz. No momento aliás, irei começar minha carreira de stand-up. E acho que vai ser bem, né, interessante, uma carreira bem interessante, porque eu moro num lugar onde é bem procurado isso. Lá tem várias casas de comédia no meu bairro, então, assim, bem bacana. Eu sonho em ser atriz desde os 6 anos de idade, né? Então o maior polo pro meu ramo é em Los Angeles, na Califórnia, né? Então sempre é meu sonho mudar pra lá e deu tudo certo em 2021. Então, Caraca, notícia quentinha, que essa eu não sabia não, viu? pois é. Eu brinquei de stand-up nos bastidores e já era um belo gatilho. Exatamente, tá vendo? Com certeza. É pra fazer aqui, né? Ô Marina, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você comentou aí sobre toda essa sua, né, o seu início ali, o seu planejamento, a ideia de se tornar atriz, né, que te percorre, né, desde novinha, apesar, né, que você é nova ainda, mas desde, assim, de criança mesmo. Como que foi esse processo? Você falou que você estuda psicologia, né? Como que foi essa transição sua, estando aqui em Orlândia, né, o seu primeiro contato, vamos supor, com o teatro, se foi na escola, como que foi, se você fez aulas de teatro aqui e que te encantou. Como que foi esse processo? Bom, quando eu tinha 6 anos, eu sempre assistia, bom, na época, com certeza a Gabi e o Pedro também, acho que até você talvez tenha pego um pouco a época da Disney, né, da Disney Channel, onde era super maravilhoso. Época de ouro. Sempre fui muito fã da Miley Cyrus, então assim, eu olhava pra TV e falava, você é atriz, cantora e atriz de série igual a Miley. E assim, e aí acho que desenvolveu isso, acho que na época todo mundo ficava, toda criança quer ser ator, toda criança quer ser cantor, né? Então Toda criança quer ser astronauta, então todo tá mundo, tudo certo. Todo mundo quer essas coisas absurdas, só que foi passando o tempo, eu virei muito fã da Marvel eventualmente também, quando eu tinha uns 12, 11 anos. E eu comecei a ver, realmente, isso é uma carreira que me traz muita felicidade, eu gosto muito do teatro. Fiz teatro a minha vida inteira, a minha mãe era professora de teatro também, então tive aula com ela. Eu fiz teatro em Ribeirão também, com o Teatro de Santa Rosa. Antes de eu me mudar para Los Angeles, eu estava fazendo o Wolf Maia também, fiz 6 meses lá o primeiro módulo. Foi incrível, professores incríveis lá. E assim, sempre fiz teatro a minha vida toda, sabe? Eu fui para New York Film Academy em 2017, justamente porque veio construindo dessa paixão pela Marvel, né? Eu falava, nossa, eu quero também trabalhar com essas pessoas, com esses atores incríveis. É aquela frase, né? Trabalhe até os seus ídolos virarem seus colegas de trabalho. Né? Muito bem orientada. Bem focada. Bem focada.
E aí eu fui para Los Angeles em 2017, fiz um curso de 4 meses lá em Los Angeles, na New York Film Academy. Foi excelente, foi a melhor experiência da minha vida até hoje, eu acho que não superou. Era atuar o dia inteiro, todo dia, com atores que estão lá sérios. A gente gravava até na Universal Studios, a gente tinha direitos de gravar lá no backlot. Teve um dia que a gente foi gravar lá, até o Quentin Tarantino tava gravando o Once Upon a Time no lado. Eu fiquei assim, que legal. Então, assim, umas histórias dessas, mais ou menos. E aí, quando eu voltei, depois que esse curso acabou, tive que voltar a trabalhar, né? Comecei a dar aula de inglês firme, né? Economizei, mas sempre foi minha paixão ir pra lá. Qual é a melhor pessoa que você já viu na vida como Pois é, aluno? O Pedro. E mais convencida também, E aí, o Pedro também. Sim. Não, tô brincando. Eu aceito a comparação com Chris Evans vale, com Chris Evans vale. Pô, que comparação, né? Mas foi isso. E aí, em 2020, aliás, tava tudo certo pra ir. Aí veio a pandemia. Aí eu falei, então agora eu acho que realmente eu vou organizar pra ficar pra cá, vou me mudar pra São Paulo, vou seguir o Wolf Maia. E aí, em 2021, eles mandaram, você foi aprovada. Se você quiser vir, você vai lá e tira o visto. Eu fui lá, tirei o visto, deu tudo certo. Eu tive que ir, né? Porque... E era propósito, né? Porque, pensa, em meio à pandemia, essa questão do visto, né? Tinha sido suspensa. Então, pra falar a verdade, a hora que eles me aceitaram na faculdade, eu falei, bom, ótimo que eles me aceitaram, mas eles não vão dar o visto agora, porque tá no meio da pandemia, entendeu? Só que, né, toda a documentação tava certinha, né? Era pra acontecer. Era pra acontecer. Na minha cabeça era pra acontecer. E, Marina, você falou que foi, né? Teve ali seu primeiro contato, mas foi a primeira vez que você tinha ido sozinha para os Estados Unidos? Sozinha, sim. Eu já tinha visitado com a minha família em 2016. A gente fez uma viagem pra Califórnia, a gente foi pra várias cidades lá, foi bem bacana. Mas sozinha mesmo foi a primeira vez que eu fui pra lá, cara tapa, né? Minha mãe até me levou da primeira vez que eu fui. Ficou lá uma primeira semana. E depois você aprende, né? Agora dessa daqui a gente já foi sozinha, se vira nos 30. Aprende fazendo, né? Então... E quais foram, assim, os principais desafios que você acabou encontrando, que você era muito nova? Não que você é mais velha do que eu, mas quase nada. Não, é o contraste aqui. Mas sim, você é mais velha. É porque eu falar de gente nova é difícil que as pessoas me julgam, porque eu sou novo. Mas deu pra entender. Enfim, que você ainda era menor de idade, melhor reformulando a frase, então ainda é muito inexperiente, não tinha, às vezes, ficado tanto tempo longe da família e tudo mais. Como é que foi essa primeira experiência fora? Na verdade, eu me mudei, eu fiz 18 anos lá, né? Então, assim, a maioridade veio comigo lá, só que fazer 18 lá não é a mesma coisa que fazer 18 aqui, né? Porque fazer 18 aqui você ganha autorização pra você fazer tudo, beber, dirigir, voltar. Lá são por partes, né? Então, eu fiz 18, era meio que... Parabéns. Volta agora, parabéns. Então, assim, mas da primeira vez que eu fui, acho que foi bem mais desafiador, porque você vê a carreira, você é tudo lindo, maravilhoso, você chega lá e é outra realidade, né? Aí você tem que tomar conta disso tudo sozinho, virar adulto sozinho, pagar conta, fazer coisa de casa, e não tem ninguém pra te ajudar, se você não fizer, não fica feito. Então, assim, a primeira vez que eu me mudei pra lá foi um desafio, sabe? Acho que voltar pra cá, ficar os 4 anos aqui, aprender a ser adulto, né? Trabalhar, pagar conta, foi excelente. Porque agora, dessa vez que eu voltei, o alicerce é outro, né? Então, assim, te dá uma bagagem, né? A preparação já é outra, né? Então... E aproveitando esse gancho aí, nós tivemos gravações também, né? Com o Rainer, com o Conrado, que estão em Miami, né, Pedro? Sim. E já há mais de 40 anos, né? E a gente fez a mesma pergunta que eu vou fazer para você, que você já citou alguns, né, da sua primeira experiência, mas quais são, assim, os seus maiores desafios estando em um país, né, estrangeiro e longe de casa? Eu acho que a maior parte do tempo eu tô sempre tentando articular a minha liberdade, certo? Nos valores que eu acredito, que vieram comigo, com aprender a viver com uma cultura completamente diferente. Uma cultura que eu cresci cresci vendo, cresci admirando, conheço até falar chega, mas chegando lá é outra coisa, entendeu? Então, assim, muitas personalidades, muitas características da personalidade americana eu aprendi só lá. Isso você não aprende em televisão, você não aprende em conteúdo. Isso aí você, no dia a dia, você vê
às vezes do jeito que eles são mais diretos, às vezes do jeito que eles são muito mais eficientes do que o brasileiro, ou então às vezes muito mais reservados do que o brasileiro, muito menos empáticos do que o brasileiro, entendeu? Então, assim, eu acho que lá eles têm a tendência de ser um pouco mais individuais. E o brasileiro é aquele povo caloroso, aquele povo amigável, né? Que quer ajudar. Você tá com problema? Deixa eu ver o que eu faço. E lá não, lá você tá com problema, você vira. Manda minha conta. O problema não é meu. O problema não é meu. Então, assim, acho que essa independência que veio com eu não tenho ninguém pra me ajudar aqui, e não tenho nem pra quem eu pedir ajuda, ou você se vira e faz sozinha, ou você volta pro Brasil. O que você quer fazer? Entendeu? Então, acho que essa mentalidade de resolução de problemas, acho que foi a melhor e a característica mais nítida que eu peguei desde que eu mudei pra lá. Porque acho que pra qualquer pessoa que muda sozinho, né, independente se for pra São Paulo, pro Rio, você acaba ganhando isso. Mas agora onde não é a sua cultura, não são os seus valores, não é a sua língua que você ouve quando você liga a TV. É um pouco diferente, sabe? Então, assim, adaptando, é devagar, lembrar que é um processo gradual, não é da noite pro dia que se adapta, não é, entendeu? Fazer amigo é muito difícil, porque os valores são muito diferentes. Então, assim, a gente vai no passo de cada vez. Acho que isso também me ensinou bastante, sabe? Não dá pra você querer tudo na vida na hora que você quer. Tem muita coisa que você tem que esperar, muita coisa que você tem que viver passando, então, aprender durante o processo. Por mais que seja dolorido, né? Faz parte. E voltando um pouco mais para a parte artística ali, você se recorda da primeira peça que você fez, do primeiro contato com o público que você teve? Sim, eu lembro e foi muito incrível. Porque eu tava no Logos, inclusive, e a gente fazia aqueles teatros de fim de ano. A gente tava fazendo Alice no País das Maravilhas. E eu ia ter uma pata, certo? Uma pata assim de fundo, tranquilo. Só que durante os ensaios, meu professor ele falou: quer saber? Eu acho que você vai ser Alice. Então ele trocou meu papel no meio da peça, faltando um mês mais ou menos ali pra estrear. Ele falou: você vai ser Alice. Aprende as 40 falas que você tem agora, não as 4. Eu falei: tá bom, então vamos. E foi muito bacana. Eu tenho umas fotos aí, sabe? Depois eu vejo se eu te mando. Mas é bem bacana, foi uma experiência muito legal. E aí depois eu fiz vários com a minha mãe, sabe? A minha mãe, ela dirigiu alguns lá no Longo também. Depois eu fiz... A sua mãe trabalha nessa parte também é novidade pra mim, eu não fazia ideia. Ela dava aula de teatro, mas assim, uma década atrás, 15 anos atrás, entendeu? E fazia muito tempo. Mas era legal, sabe? Era minha mãe, tipo assim, ela não me colocava de papel principal, de propósito, ela falava, não tem nem como, né? Óbvio, né? Que eu não vou Não fazer cabe, Marina, não chora. Você pode ser melhor. Mas seu talento, você não está sendo não imparcial. Mas assim, não, mas foi incrível, sabe? De poder ter ele todo dia, sabe? Porque ela sempre estava escrevendo as peças em casa, ou então ela tinha que fazer ensaio hora extra, eu não tinha que me buscar, eu ficava no ensaio. Então, assim, foi maravilhoso, sabe? E aí chegou um ponto que eu falei, não, eu me sinto muito mais confortável em um palco ou em frente às câmeras do que atrás de uma mesa, trabalhando no escritório, entendeu? Então, uma sala de cirurgia, entendeu? Então, isso não tem nada a ver comigo, né? Eu sou muito fã de arte, então, isso aí. Como é que você descobriu esse curso que você fez lá durante esses 4 meses? Você começou a procurar por si mesmo? Alguém te falou? Como é que foi? Então, eu sempre procurei por cursos profissionalizantes, porque meu sonho sempre foi fazer faculdade fora, né? Aliás, o meu maior sonho do mundo seria fazer Juilliard, né, em Nova York. Só que depois que eu fui crescendo, amadurecendo, eu comecei a ver a realidade do mundo, né? A realidade que a gente cresce aqui é outra, a realidade deles lá. E aí eu fui procurando outras alternativas, né? Tipo, algumas alternativas mais baratas, algumas até mesmo na Califórnia, porque eu gosto muito da cultura americana, mas eu já percebi que o meu negócio é com a Califórnia, entendeu? Os americanos em si adoram, maravilhoso, país incrível, mas o meu negócio é com a Califórnia. Lá é o melhor lugar do mundo, e eu falei, o ramo tá aqui, eu preciso ver alguma coisa pra cá. E aí eu acho que eu até andei olhando o pessoal brasileiro mesmo, o que eles comentavam, e aí encontrei a New York Film Academy, eu mandei mensagem pra eles, tinha uma brasileira que trabalhava lá, e a gente começou a conversar, e trocamos ideia, e aí acabou que foi, deu tudo certo, graças a Deus. Foi a melhor experiência da minha vida. Que eu falo isso porque muitas das vezes as pessoas têm esse sonho, têm essa vontade, mas não sabe como é que funciona, acha que é impossível, às vezes nem tenta por achar tão difícil. E você conseguiu 2 vezes, né? Então, assim, é uma bagagem legal para ser compartilhada, entendeu? Eu acho que assim, a parte mais difícil é que eles têm uma expectativa financeira, né? Que o governo ele não se responsabiliza por o aluno que tá indo lá estudar. Você quer estudar lá, você tem que dar um jeito de se manter. O governo não vai te manter, entendeu? E eu acho
universidades do mundo, então é lógico que todo mundo vai querer estudar lá, né? Então, assim, o fato disso ter acontecido veio bastante por causa da minha família, do privilégio que a gente tem, graças a Deus. Meu pai me ajudou muito, tanto nas duas vezes, minha mãe também, claro. Mas eu acho que é uma mensagem bacana de você não desistir, sabe? Porque eu trabalhei também, da minha parte, trabalhei por 4 anos economizando, sabe? Deixando de sair, deixando de comprar as coisas que eu gostava, com 18 anos. Quem faz isso com 18 anos, né? A pessoa, nossa, muito fora da caixinha. E assim, Muito focada, né? muito, um laser, assim, nossa. Mas, e acabou ainda, sabe? Só que eu acho que foi muito mais fácil depois que eu cheguei lá do que o Wii. Porque o Wii acho que a gente desanima muito, porque você vê todas essas coisas, não sei o quê. Mas na hora que eu fui pra lá, eu achei, nossa, consegui o primeiro, e agora o resto, o que eu faço? É muito mais fácil, entendeu? Agora estando lá, eu tenho toda uma rede de apoio, eu tenho conexão com o pessoal que dá bolsa, o pessoal que me ajuda a fazer trabalho extra, trabalho voluntário, que impulsiona o currículo e tudo mais. Então, assim, eu acho que eu gostaria de falar, pessoal, não desiste. Tenta, dá um jeito de você conseguir o primeiro, de conseguir ir, entendeu? A parte de ir acho que é a mais complicada. Depois que você tá lá, você se vira, entendeu? Você tem muitas alternativas, muitas opções. Eu acho que daqui a gente não vê o tanto de recursos que eles têm lá. Quando você chega, abre um leque, sabe? Nossa, tem muito mais oportunidade do que eu achava, muito mais recurso, muito mais ramo para ser explorado do que eu sonhava, sabe? Desde que eu cheguei lá. Isso me deu muita esperança. E vou te falar, normalmente, acho que as principais barreiras que o pessoal vê é realmente essa primeira de ir, né, que você comentou, que realmente é muito difícil, porque tem todo o processo burocrático, tem visto envolvido. Isso para qualquer país, não somente os Estados Unidos, né? E também o chegar lá e... Cheguei, o que eu faço agora? Muita gente também tem um entrave com a língua, né? Infelizmente a nossa população é só 3% que fala o inglês fluente, então assim, é um entrave muito grande. Eu particularmente falo inglês fluente, mas tem muita coisa que eu sofro, muita coisa que, principalmente coisa de faculdade agora, linguagens acadêmicas, tem muita coisa que eu travo, muita coisa que eu fico, nossa, nem parece que eu falo inglês fluente. Mas assim, é sempre lembrar que essa desvantagem, ela não te faz mais fraco, ela te faz mais forte, entendeu? Porque eu comecei a perceber, eu não sei se eu falo dos Estados Unidos inteiro, não sei se eu falo do mundo inteiro, mas lá onde eu moro, principalmente, eu percebi que o que vende, o que o pessoal se destaca é quanto mais diferente você é, entendeu? Quanto mais diferente, mais extravagante, mais único, é aí que você se destaca, certo? Porque se você for igual a todo mundo tá lindo, todo mundo serve. Só pegar mais uma multidão, né? Sabe o que é muito interessante sobre isso? Às vezes não faz nem sentido até eu comentar isso aqui agora, mas eu tava conversando sobre isso hoje. Sobre o quanto que às vezes a gente se julga por ser diferente. Às vezes a gente tenta se encaixar em um grupinho, em uma rodinha, em eu não pertenço a nada, mas ao mesmo tempo que a gente procura por esse normal, o que que é normal? O que é normal? Quem que disse que o que é normal? Uma terapeuta minha uma vez disse pra mim, ela falou assim, você repetiu pra mim várias vezes, não era isso que eu devia estar fazendo, não era pra eu ter feito isso. Ela falou, quem disse isso? Quem disse que não era pra você fazer essas coisas? Quem colocou essas regras, entendeu? A sociedade, não sei o quê. Eu acho que quando a gente entende que nós somos macacos, a gente veio aqui pra comer e morrer, gente. Não era pra gente estar pagando imposto. Aqui, estressando com... Ai, meu Deus, tem que pagar feriado. Entendeu? Macaco, você acha que o macaco tá preocupado com isso? Então, assim, eu acho que ir pra lá abriu muito meu leque de saber que o mundo é muito grande. Então, toda vez que você tá com essa cabeça fechada, principalmente aqui porque a gente mora em cidade pequena, tá com essa cabeça fechada, essa visão, você só vê isso. Isso dá trabalho, isso... minha vida é muito ruim, não sei o que, não sei o que lá. Lembra que o mundo é gigantesco. E tá aí esperando, né? Toda vez que eu acho, não, já conheci a pessoa mais estranha, a pessoa mais feliz, a pessoa mais triste, não. Sempre tem um negócio novo. Eu já conheci o lugar mais lindo, não. Sempre tem um lugar mais lindo. Já comi a melhor comida. Não comeu. Então, assim, é sempre lembrar que o mundo é muito grande. Tem muita coisa. Então, assim, isso eu acho que tirou um pouco da pressão de tudo, sabe? Eu falo assim, se não der certo lá, vou pra Austrália. Se não der certo lá, eu vou pra África do Sul. Se não der certo lá, eu fico aqui, entendeu? Vou pra Riviera, sei lá, me viro. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente às vezes fica muito aquela cabeça de vento, né? Aquela
comendo aqui a mesma pasta toda vez e faz aqui, paga o que tem que pagar, vivendo aquela É vida. bem essa questão acaba se tornando só mais um, né? E E de mais um não tá cheio, né? eu acho que assim, é muito triste, porque eu fico pensando assim, todo mundo que você conversa que é muito mais velho, você fala, qual que é o seu arrependimento? Se é uma coisa que você gostaria de ter feito? Eles sempre falam a mesma coisa. Gostaria de ter feito o que eu amo, gostaria de ter corrido atrás dos meus sonhos, gostaria de ter feito isso. E aí eu falo, você não fez por causa da sociedade, por causa da mentalidade de todo mundo. E eu falo, eu não vou viver esse erro. Eu vou quebrar a cara, vou passar vergonha, vou ser esquisita, mas eu vou fazer do meu jeito, coisa que eu gosto. Porque a hora que eu chegar lá com os 80, 90, eu não vou. Não, essa não vai ser a minha resposta. Pelo menos não vai ter esse arrependimento. Esse não. Esse Eu não. pretendo ter feito. Nossa, aquele lugar que eu fui não era pra ter ido, né? Nossa, aquela Mas comida que eu comi. Aquela história, ela não era pra ter dado certo, entendeu? Que rolê torto. Mas eu vou te falar, isso é verdade, porque igual, eu prestei um concurso pra lecionar. E eu achei que eu não ia passar. Eu tinha, assim, todas as chances de não passar. Tudo pra não passar. Competindo com pessoal de doutorado, mestrado. E eu passei. Parabéns! Essa eu não tava sabendo, então parabéns. É novidade fresquinha, foi de ontem. Parabéns, muito orgulhosa. Mas, tipo assim, é muito louco, porque eu estava quase me convencendo a não prestar. Por achar que eu não ia conseguir passar. Só que aí eu falei assim, uai, se eu não passar, é conhecimento. Eu testei. Eu também acho. Eu acho que qualquer prática é válida, uma vez que você coloca isso na sua cabeça, que eu penso muito nisso. Eu tô perdendo tempo disso, tô perdendo tempo com aquilo. Inclusive, hoje mesmo eu falei com a minha mãe, eu falei, às vezes eu não sei se eu tô seguindo o sonho certo, porque se chegar lá que 10, 15 anos, não era o que eu queria, não era o que eu gostei, eu perdi todo esse tempo com a minha família. Perdi 15 anos da vida da minha família, entendeu? 15 anos que eu poderia ter vivido aqui, conhecendo pessoas aqui e tal. Só que aí ela fala, mas essa é a vida. Você vai ganhar, você vai perder no lugar. E é uma questão que sempre falo, pontuo bastante com os meus pacientes, que o si não existe, né? Não O existe. si não existe. Você se Talvez não Você existe. se tortura. Exatamente. Pensando nessas coisas. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, Exato. não fez. Não adianta chorar o leite derramado, entendeu? Então, eu acho que mudar lá para os Estados Unidos me cortou um pouco da ideia de planejar tanto para frente, porque eu não tenho esse privilégio. Eu tenho que toda semana trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Se eu não ganhar, eu não pago, entendeu? E se eu começar a pensar muito nas coisas da faculdade que eu tenho que fazer, eu já atraso tudo que tá agora. Então, assim, vive aqui, lida com os problemas que a vida te taca agora. Cria problema lá na frente. Lá na frente você lida, resolve. Eu sempre falo assim, não, esse problema vai ser um problemão daqui 10, 15 anos. Eu falo, então a Marina daqui 10, 15 anos ela resolve, entendeu? Ela vê depois. Não é a Marina de hoje que Essa de vai agora resolver. não. Daqui 10, 15 anos eu vou ter os recursos, né? Então, assim, Então, é mais essa mentalidade. mas Muito isso. às vezes eu vejo muito, até em procrastinação, no geral, que as pessoas falam, tipo, tentando resolver um problema que ainda nem aconteceu, ao invés de fazer o que devia estar fazendo agora, Exatamente. e no final não fez nenhum nem Você outro. não faz um nem o outro. Exatamente. E a gente acaba muitas das vezes esquecendo de viver o presente, né? Isso eu acho que é a maior lição que eu tenho. Lição, acho que é o maior exercício que eu tenho colocado pra mim mesmo esse ano, sabe? Vai planejar o possível, né? Vai se organizar e fazer que você não vai ser desorganizado jamais. Mas você precisa dar um jeito de viver o agora, entendeu? Curte aqui agora, tá conversando com uma pessoa, olha nos olhos da pessoa, ouve o que ela tá falando, entendeu? Tipo, o Cortella, ele tem uma frase muito interessante, não sei se vocês já ouviram, né? Se duas pessoas estão vindo numa estrada, cada uma traz um pão, se elas trocarem, cada uma sai com pão, certo? Veio com pão, sai com pão. Se cada uma vier com uma ideia, elas chegam, trocam, cada uma sai com 2 ideias. Sim. Então, assim, eu acho que é isso que é a beleza da vida, sabe? São viver esses momentos pequenos e saber que a vida é feita dos momentos pequenos. Acho que essa claridade que tem me dado ultimamente mudou da água pro vinho. Sensacional. Mudou pra água pro vinho essa pressão que eu tenho, essa correria, essa ansiedade, sabe? Todas essas coisas. Ô Marina, agora sim, uma questão. Como que a psicologia chegou na tua vida? Você tá fazendo psicologia. Né? Em meio a todo esse turbilhão aí entre, né, arte, Trabalho. essa questão cinema, stand-up. E aí, como que a psicologia entrou? Então, eu sempre procurei uma alternativa, porque eu falei, se eu for terminar uma faculdade para lá e for precisar de um emprego, eu acho muito mais difícil eu conseguir um trabalho com visto na parte de atuação. Eu estou vivendo a realidade agora. Minha colega de quarto, ela é da Inglaterra e ela foi para atuar, então ela está tentando visto de ator. Você viu, eu já vi a
muito difícil, sabe? Você tem que ser nível Chris Hemsworth, entendeu? Thor, que veio da Austrália. Você tem que ser naquele nível pra você conseguir o visto. Então eu fico assim, se eu for numa área mais realista, eu consigo o trabalho pra eu poder ficar lá e continuar atuando do lado, entendeu? Dá pra fazer os dois. E eu tenho um tio que é psicólogo e ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, sabe? É uma pessoa assim que você senta pra conversar, qualquer assunto que você põe na mesa, ele conversa. Ele é uma pessoa assim, ele conversa de filosofia, ele conversa de zoeira, ele conversa de política, e assim, eu percebi o tanto que ele pula, mas ele sabe conversar com as pessoas, entendeu? Não é aquela pessoa que impõe, não é aquela pessoa que briga, ele tem uma opinião, ele expõe, mas ele não força nada em você, você vai chegar nela se você quiser, entendeu? Assim, e aí, desde que a gente tem tido umas conversas muito interessantes, na pandemia a gente ficou muito junto, né? E a gente conversou muito e conversas que abriram a minha mente, sabe? De filosofia, de pensar por que a gente tá aqui, de pensar, tô gastando todo esse tempo correndo atrás de uma coisa que vale a pena, correndo atrás, perdendo tempo com coisas que eu deveria ser presente. E eu me interessei muito pela área, sabe? Eu acho que a psicologia, eu honestamente acho que era uma área que todo mundo deveria fazer, porque eu acho que nós somos seres humanos sociais, né? Então acho que a gente tem que saber conversar com as pessoas. E acho que hoje é o maior problema do mundo, né? A falta de respeito, a falta de empatia, olhar sempre no próprio umbigo e, né, se o resto. Então, assim, eu acho que a psicologia ela me fez entender muito mais, assim, da onde as pessoas estão vindo, certo? Por exemplo, se você gritar comigo aqui agora, eu não vou ficar brava, eu vou tentar entender o porquê que você está gritando comigo, entendeu? Tipo assim, o que levou você a gritar comigo? Então, assim, acho que a psicologia foi muito boa para isso e me fez trocar completamente a relação que eu tenho com todo mundo. Amigo, parente, família, trabalho, entendeu? Então, todo mundo deveria Conhecer ou pelo menos ir a um psicólogo, né? Com certeza. A terapia todo E hoje mundo a gente... como uma coisa louca, louca, exatamente. E hoje em dia, se alguém faz dessa forma, se fala atravessado, se fala mais ríspido e tudo mais, a pessoa leva pro pessoal, né? Hoje em dia tudo nessa correria, né? Tudo uma cobrança gigantesca, todo mundo fala gritando, brigando. Eu falo, calma, respira! Relaxa! Você tem um probleminha aqui, você tá fazendo um problemão, vamos achar uma solução aqui. Igual o menino do vídeo, respira, respira, respira. Mas falar, isso acontece muito, e até quando pessoas vêm pedir conselho, às vezes é uma coisa que dá pra resolver, tipo assim, desentendeu, conversa. Só que a pessoa não quer saber disso. Eu acho que também tem muito do que a gente tem que aprender a ouvir crítica. A gente tem que aprender. Sabe, se uma pessoa ela vem, por exemplo, se a minha mãe ela vem e faz uma crítica a mim, eu jamais vou interpretar isso como uma ofensa. Uma ofensa, entendeu? Ela quer que eu me exploda. Não, pelo contrário, minha mãe ela tá falando isso porque ela me ama, entendeu? Acho que a gente tem que saber entender o que é uma crítica e o que é uma coisa que a pessoa tá te detonando mesmo, é um ataque. Certo? Então, mas você vai ver, por exemplo, as pessoas que você se cercam, na maioria das vezes, ela é uma crítica que é pra você melhorar, entendeu? Eu acho que hoje em dia as pessoas não sabem crítica. Se eu falo pra você, cara, esse tipo de reação não foi apropriado pra esse lugar, entendeu? Você já não, eu tô aqui na maior beleza, porque eu achei que foi uma coisa que todo mundo percebeu, todo mundo, entendeu? Não ficou bem pra você, entendeu? Então, assim, acho que psicologia tem me ajudado muito com isso também, sabe? De saiba ouvir crítica, saiba que você não é perfeito, ouve isso e tá tudo bem. Todo mundo tem TDP, todo mundo pisa na bola, todo mundo faz cagada. É assim, é útil dentro da profissão que você escolheu também. E também, entendeu? Porque eu acho que isso me fez muito mais empática, que é o maior presente que poderia usar para atuação, entendeu? É ser presente e ser empático, entendeu? A atuação é disso, né? Feita disso. Só um minutinho que eu lembrei de um negócio muito importante. Claro. Delicadeza, hein? Aquelas musiquinhas de elevador.
Miss completa, né? Que canta, atua. Faz palhaçada, entendeu? Zoa todo mundo, todos. E aí, você já encontrou sua sósia? Eu já vi ela de longe. Pessoalmente, não consigo conversar com ela ainda. Mas, quem sabe um dia se ela me olhar, ela fala, deixa eu te contar como eu sou minha filha. Sim, será que você é minha filha? Eu não sei. Eu me adoro, não tem problema. E se eu visse o Brad Pitt, eu não iria reclamar também, entendeu? Então, assim, tudo certo. Desculpa, eu só lembrei que tinha pouca memória, então tinha que apagar alguma coisa. Tá de boa. Uhum. Não Tinha... desconectou nada, não? Não, tá tudo certo. Era só que eu lembrei da pouca memória, eu falei assim, não vou correr esse risco. Enfim, uma coisa muito interessante que eu achei que você falou é que, tipo, você pegou ali a parte do seu sonho, que é de ser atriz, e você não negligenciou ele, mas você trouxe ele um pouco mais palpável. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes não fazem. Que ao invés de você ser super gananciosa, de não, eu vou pra atuar mesmo, e é só atuação e nada mais, porque é isso que eu sonho, e você pegou e falou assim, não, vou fazer psicologia, mas não vou desistir do meu sonho, ele vai continuar aqui, não que eu tô abrindo mão dele, eu estou trabalhando para conseguir chegar nisso. Você chegou nessa conclusão assim sozinha? Ou foi um conselho? Como é que foi até chegar nessa coesão das duas ideias? Eu acho que foi, assim, porque a gente vindo aqui de Orlândia, no meio do nada, entendeu? Eu falei, a chance tá toda contra mim, né? Então eu preciso ser inteligente com isso, até porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Graças a Deus, eu tenho o benefício de ser uma profissão que eu posso fazer ao longo da minha vida. Não é igual jogador de futebol que você chega em idade, você acabou, não tem como mais. Certo? Bailarina, entendeu? Alguma coisa assim. Então eu tenho uma profissão que, se der certo 50 anos, tá valendo ainda, entendeu? O Morgan Freeman, o maior ator de todos os tempos, começou com 50, 60 anos, entendeu? Então, assim, eu acho que tirar um pouco dessa pressão é muito importante, certo? Você tirar um pouco da pressão de... Porque quanto mais pressão você põe no negócio, mais você se limita para ver as outras oportunidades. Então, assim, a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça, falei, como que eu faço isso virar executável? Né? A atuação em si, eu pensei, pô, chegar lá, eu acabei a faculdade, fiz um negócio de atuação, onde que eu vou arrumar um emprego que eles me pagam? Só se for na Marvel. E eu vou conseguir um papel na Marvel assim que eu sair da faculdade? Muito provavelmente não. Não sei, né? Você já falou não, aí Agora fala que o telefone vai tocar, né, ali. Assim, aguardamos. Mas assim, eu acho que... Realmente, acho que as pessoas precisam dessa visão de quais outras maneiras eu consigo chegar onde eu quero, entendeu? Porque eu acho que às vezes a gente fica muito preso. Eu quero isso, e você esquece que tem outras oportunidades. Você não consegue ir daqui a aqui, mas você consegue ficar, entendeu? E até atualmente mesmo eu tenho feito isso porque eu comecei a questionar a carreira é mesmo que eu quero? Será que eu não queria vir só morar pra cá? Ou então, será que eu não queria só a carreira, não precisava vir morar pra cá? Ou então, será que... Por que eu fiz a carreira pra coisa de conversa? Sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que, primeiro de tudo, se entender, certo? Sentar na frente do espelho e conversar. E aí, o que você quer? Entendeu? O que você quer da vida? O que você vai fazer, entendeu? E eu acho que vem naturalmente, sabe? Se é uma coisa que você ama muito, se é uma coisa que você está dedicado, uma coisa que você está disposto a lutar, e saiba que não vem fácil, não vem fácil. Eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é isso, sabe? Que nada da vida é bem fácil. O Bill Gates, ele fala sempre, a primeira coisa que você tem que aprender é que o mundo não é justo. Você aprende isso, você dá tudo certo, entendeu? Porque acho que a gente trabalha muito com a mentalidade que a vida, ela é... Não sei como fala essa palavra. Acumulativa, certo? Eu só fiz coisa boa, só vai acontecer coisa boa. Só fiz coisa ruim, isso aqui eu vou ficar na frente. Não, a vida não é assim. Tem muita gente que faz coisa ruim a vida inteira e nunca paga. Muita gente que faz coisa boa a vida inteira e acaba tendo a oportunidade tirada. Então não pensa assim, não se limita assim. E viva uma vez de cada vez e segue, vai o que você gosta, faz o que você quer, sabe? Desliga o que as pessoas falam. Isso aí, ninguém vai pagar suas contas, ninguém vai ver a felicidade pra você. Pelo contrário, tanto é que você faz a coisa que a pessoa gosta e ainda não tá bom, entendeu? Então, sim. É igual aquele negócio de fazer festa, que seja de casamento, que seja de aniversário, você faz para no final o pessoal falar mal. A pessoa fala mal e você fica 2, 3 meses planejando, entendeu? Gasta uma fortuna. E depois eu vi isso, eu fico assim, prefiro pegar dinheiro e viajar. Eu faço história, eu vivo, conheço o mundo, entendeu? Então, assim, acho que são pessoas e pessoas, né? Acho que tem que ter gente pra querer essas coisas normais pra gente poder subir, né? Então, não sei.
E como que você descreve a arte hoje na sua vida? A arte, eu acho que é o ar que eu respiro, é a roupa que eu ponho, o primeiro pensamento do dia, são as minhas tatuagens, o meu corpo, é tudo, sabe? Porque a arte, ela foi a maneira que eu encontrei de extravasar, sabe? Porque eu estudei na psicologia os 10 mecanismos de defesa, né? E tem várias pessoas, ó, que você desconta nas pessoas, que você desconta em si mesmo, um monte de coisa. E uma delas é a sublimação, que você transforma toda a raiva, toda a dor que você sente em arte. E assim, eu acho que é a maneira mais saudável, mais bonita do mundo, sabe? Eu acho que desde que eu comecei a estudar arte continuamente, o que eu entendi? Eu vi que faz uma arte durar? Quando ela conta do momento presente. Você pode pegar, por exemplo, Botticelli, Da Vinci, todo mundo, o que vende arte, o que acontecia na época deles. Por isso que viveu até hoje. Então, assim, eu acho que a arte, ela me ajudou muito com essa presença, sabe? De entender que você não precisa ficar planejando lá na frente, porque o que interessa, o que vai fazer você se imortalizar é o agora, entendeu? Foca no agora, trabalha em viver o agora, viver essas coisas pequenas, sabe? Hoje, por exemplo, eu poderia muito bem ter ficado lá para estudar, tal, eu tinha muita coisa para estudar, mas meu pai ele veio para almoçar 20 minutos em casa. Semana que vem eu não vou ter essa opção, entendeu? Então eu falei, estudar eu posso estudar em casa, eu vou almoçar com meu pai porque eu não vou ter essa opção daqui uma semana, entendeu? Então, assim, eu acho que quanto mais você aprende a viver no presente, mais a arte se manifesta. Porque a arte é a vida, né? Pra mim, a arte é a vida. Ficou muito poético, nossa. Muito poético, nossa senhora. Mas é muito lindo, assim, realmente, né? Muito lindo. E deixa eu te fazer um adendo aqui. Recentemente eu vi uma foto no Instagram, né? No tapete vermelho. Né? Então a Marina, ela também se imagina um dia ali, né? Junto com a sua sósia ali. Eu gostaria de pensar que sim. Pra falar a verdade, a parte de Hollywood que não me atrai é justamente essa. É a parte que Os holofotes ali. são os holofotes, são a plataforma que te dão, que é outra. Então, assim, eu sou uma pessoa que às vezes não pensa antes de falar, eu fico com muito medo, né? Porque é muito diferente você tá em Orlando e falar uma merda, todo mundo faz, entendeu? Agora você tá lá, você fala uma merda. Tá mundo. Então, assim, às vezes eu fico meio receosa pela carreira por causa disso, porque eu não sei se eu vou perder esses momentos pequenos que eu tenho. É recente, digamos assim. Só que, por outro lado, assim, eu acho que é uma das razões pela qual eu quero essa carreira, porque vai me dar a plataforma para eu fazer a mudança que eu quero, certo? Então, assim, porque eu acho que tem muita gente que tem essa plataforma e não sabe usar. Eu acho que seria muito interessante eu ter essa plataforma para isso, mas eu não sou uma pessoa que liga para essas coisas, sabe? Eu não sei a diferença de marca. Super famosa, entendeu? Sei lá, da Pixie de marca, se der uma curte, eu vou falar legal. Qual que serve? É a mesma coisa. Qual que carrega as coisas que eu preciso, entendeu? Então, assim, eu sou meio simprona, meio fazendo essas coisas, mas é interessante, é uma coisa legal, super diferente. Eles gostam muito de estudar, sabe? Eu, às vezes, me pego um pouco essas coisas por causa do ego, sabe? Porque lá eles têm muito ego, assim, gigantesco. Então, é meio que não deixar isso aí te levar, sabe? Porque também é uma vez só, te levou, você vai embora. Então, mas foi legal, sabe? É uma experiência bacana. Eu gostaria muito de poder, sabe, encontrar as pessoas que eu cresci admirando, e ser muito incrível trabalhar com eles. Mas mais pelo motivo de criar arte, sabe? De ver o que você tem pra trazer pra mesa, como que você contribui pra contar uma história, sabe? Sentar ali e conversar com pessoas como Robert Downey Jr., cara, que é uma pessoa que tem histórias de vida, assim, pra séculos, sabe? É uma pessoa que tem tanto conhecimento, tanta sabedoria. Só conversar com a pessoa, sabe? Eu acho que seria... Falando nele, você já foi respondida por ele, não foi? Vixe, claro. Conta essa história pra gente. Então, eu cresci muito fã, né, do Dr. Robert Downey Jr., que faz o Homem de Ferro. E eu, na época, era obcecada com ele, né? Eu fiz alguns presentes pra ele, mandei com uma caixa grandona, assim. Eu fiz 2 estatuetas do Oscar de Charlie Sheen. Ele tinha perdido, né, o Oscar em 93, melhor ator, e em 2012, com os Vingadores, né? E aí eu mandei pra ele, assim, né, por mandar. Um mês depois que eu mandei, ele postou a foto, falou meu presente favorito. Eu falei, surtei, mas foi incrível. Eu conheci o filho dele já algumas vezes também, lá em Los Angeles. Ele tem uma banda e eu vou no show. Ele é muito pequenininho, porque ele tá começando agora.
sabe? Então, assim, conversei com ele, isso foi legal. Bem, família de artista, sabe? Aquela questão, vamos marcar um café? Vamos, deixa eu te mostrar uma caipirinha, você vai adorar. Aquela... E você comentou também agora que o stand-up tá ressurgindo na sua vida. Eu digo ressurgindo porque a tia Mirmina ficou eternizada. Mirmila. Ficou eternizada na minha vida. Mas- Pô. Maria Joana, amo ela. Mas como é que surgiu essa ideia? Conta pra gente. Então, cara, no bairro que eu moro agora, atualmente, em North Hollywood, lá na Califórnia, é muito forte, certo? Tem muitas casas de stand-up lá e o pessoal curte muito isso pra lá. Lá em Los Angeles eu acho que é muito bacana porque eles celebram essa jovialidade, essa informalidade, sabe? Tudo é comédia, sabe? Tanto é que às vezes é até pesado, entendeu? Assim, a comédia deles é até um pouco exagerada. Mas é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre gostei muito de stand-up. E ultimamente eu percebi que é um hábito que eu criei de assistir antes de eu dormir, sabe? 1 hora ou 2 horas eu deito na cama e fico assistindo. E me faz muito bem, sabe? Tanto que eu rio, tanto que eu desestressa, tanto que eu esqueço todos os dias. E eu falei, gente, é uma coisa tão legal, sabe? Minha família tem tanto isso da comédia, você conhece meu pai, você Sim. sabe? É o maior piadista do planeta Terra. Então, assim, meu tio, esse tio que eu tava falando de psicologia, gente, é a pessoa mais zoeira que você vai conhecer no mundo, super profissional. É muito zoeira. E eu falei, por que eu não tô usando isso? Entendeu? Eu não tô conseguindo, no momento, fazer coisa com atuação, porque a faculdade de trabalho tão bem sobrecarregada, mas se eu conseguisse fazer isso, pelo menos dar uma perdida na imagem, né, e tal, dar uma, sei lá. Mas é uma coisa que eu tô fazendo mais porque eu gosto mesmo, sabe? Eu gosto muito da ideia de sentar lá, poder falar umas abobrinhas e esquecer do planeta Terra, sabe? Tipo, vamos lá, todo mundo ri, tá certo, acabou, volta pro mundo real. Sabe? Essa leveza. Eu acho que eu sinto falta dessa leveza, sabe? Pra estar naquela mentalidade adulta o tempo inteiro. Você já fez alguns, então? Eu ainda não fiz, eu tenho o sketch pronto. Eu tenho os 3, 4 já prontos. Eu quero ver se eu voltar, eu pego pra pelo menos uma noite de microfone aberto, sabe? Testar ali, mais ou menos, fazer uns amigos de lá rir. Eu venho cá rir, só pra fingir que é Então, assim, ri sempre que eu falar tal coisa, beleza? qualquer coisa que eu der uma nada deixa ser rir, entendeu? Finge que é hilário. Dá um estalo aqui, ó. Chama a população, mas chama o pessoal. Mas é isso aí. E voltando agora, o que te faz ser mais grata por tudo isso que você tá vivendo? Eu acho que entender eu mesma, certo? Eu acho que a gente passa tanto tempo agradando outras pessoas, tentando agradar as outras pessoas, tentando trabalhar para entrar no padrão, certo? Que às vezes os nossos pais, ou a nossa família, os nossos amigos, o trabalho, né? E eu acho que desde que eu mudei para lá, a solidão checa seu ego, né? Não adianta, você só tem você, então assim, ou você trabalha em você ou você não trabalha em você, entendeu? Então assim, eu acho que aprender o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus limites. Muitas vezes eu não via que eu não fui limite, entendeu? Eu deixava, a hora que eu via eu tava escassa, não tinha nada. E aí eu falava, não, a vida não é assim, você tem que aprender a falar não, aprender suas coisas. Então eu acho que eu sou muito grata por esse autoconhecimento, porque eu acho que todo mundo subestima isso, né? Por atrelar isso com o egoísmo, com o narcisismo. Mas eu acho que hoje em dia, nessa sociedade que a gente mora, a gente não consegue melhorar o outro. A gente tem que se melhorar para poder ser melhor para o outro e o outro ser melhor para a gente. Entendeu? Então, eu acho que é muito trabalho que dá pra gente fazer, mas a gente vê nos outros. Então, Com certeza. é isso aí. Olha, que Psicologia bate-papo enraizada, maravilhoso. Forte aqui. Mas é muito isso, né? A sociedade precisava aprender isso na realidade, né? Com certeza. É muito mais fácil falar do que fazer, entendeu? Então, assim, é um negócio que você tem que viver, sofrer, quebrar a cara várias vezes e depois falar, Era isso. Mas era tão simples. era isso, então vamos fazer isso, então. Mais ou menos isso. E Marinóia, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, realmente. Que bate-papo gostoso, né? Bem gostoso, tá bem cheio. Mas, Estávamos na expectativa, né? e foi superado, eu diria. Oh, muito obrigada. Que carinho, muito obrigada. Nós vamos partir para nossas perguntas finais. A gente sempre gosta de dizer que não existe nenhuma resposta certa, vai ser apenas a visão da Marina sobre esses assuntos, que vai complementar sobre todos que nós já tivemos. E para iniciar,
que é amor pra você? Amor, eu gostaria de atrelar com duas coisas. Com liberdade, certo? Eu acho que você tem que saber dar liberdade e aturar liberdade, certo? E também compreensão, porque eu acho que ultimamente eu tenho visto muito isso, que eu consigo exercer o amor na minha vida quando eu sinto essa reciprocidade de compreensão, certo? Quando eu converso com a pessoa, ela me entende, apesar de estar completamente oposta, completamente armada, agressiva, mas se você está disposto a conversar, se está disposto a crescer, se você está disposto, cara, eu te falei isso, eu não gostei, certo? Eu não gostei que você fez isso, eu gostei que você fez aquilo. Saber entender essas coisas, sabe? Você tem que dar liberdade para as pessoas, entendeu? Elas têm que vir para você naturalmente, entendeu? Você não tem como forçar as pessoas a nada. E eu acho que o amor, ele é isso, ele representa isso, é a liberdade e a compreensão. Quanto mais você é livre, mais você compreende as pessoas, mais amor te cerca. E acho que é a reciprocidade também. Quanto mais você dá, mais você recebe. E família? Família, eu acho que seria a base, certo? Seria aquele porto seguro, certo? Que você tem que ir pro mundo, explorar, mas se der qualquer problema, você tem onde voltar, você tem com quem. Quantas vezes eu li pra minha mãe chorando, eu falo, não aguento isso aqui mais, isso aqui. E ela vem com toda aquele abafo de amor, sabe? Que eu preciso ouvir. Ou então, às vezes, eu tô muito desestruturada, eu não sei que eu como pra você que eu converso com meu pai, sabe? Se ele me dá orientação. Então, acho que a família é pra isso, sabe? Esse amparo não limitante, sabe? Mas tá lá. É igual andar de bicicleta, sabe? Vai lá que você consegue e se cair, eu tô aqui, entendeu? Então, acho que a família seria essa representação. E alguém que nós já conversamos muito sobre Deus. O que significa pra você? Acho que essa talvez seja mais difícil, porque Deus está sempre mudando, né, o significado para mim. Eu acho que hoje é mais essa força que dá sentido na minha vida, sabe? Essa força que meio que me ensina que vai dar tudo certo, desde que eu siga meu coração, não machuque as outras pessoas e faça o que eu amo, certo? Eu não tenho como dar errado, entendeu? Se você quiser desse jeito. E por mais que a vida seja difícil, por mais que o mundo tá aí pra te atrapalhar, eu acho que se você acredita em Deus, tem que estar contra você, galera. Não tem ninguém que tá contra você, entendeu? Desse jeito, não ganha, entendeu? E essa tatuagem, inclusive, que eu fiz agora, eu tava falando pra minha mãe, ficou bem poética, porque a criação de Adão, né? Não sei se vocês estão familiarizados com a pintura, é a mão do humano e a mão de Deus. Nessa daqui, olhando daqui, eu não consigo ver a mão de Deus. Só a do humano, mas eu sei que ela tá lá. Oh, é isso. Ficou lindo. Poético. Muito poético. Viajada também, mas sincero. Obrigada por ter usado a palavra poética. Tô louca. Mas é isso. E pra finalizar, deixa uma mensagem pro pessoal, aquilo que tocar no seu coração mesmo. Eu acho que hoje eu valorizo muito a liberdade. Eu acho que a gente tá muito preso no que as outras pessoas querem, muito preso no que é esperado da gente. E eu acho que quando você se liberta de todas essas, sabe, eu vou fazer o que eu quero, fazer o que faz sentido pra mim, fazer o que eu me sinto bem, sabe? Você tá estudando, mas tá estressado, vai no quarto e chora um pouco, vai lá e lê um livro por 30 minutos, não tem problema, vai lá, descansa, joga um videogame, não tem problema. Sabe, a gente se permitir a ter esses momentos pra gente, sabe? Essa liberdade, essa paz, sabe? Eu acho que é tão difícil a gente chegar nessa leveza, porque hoje em dia todo mundo é problema, negatividade, negatividade, negatividade. Eu acho que a gente tem que impor um pouco também. Não, eu decidi ser feliz e é uma decisão difícil, porque ser triste, ser depressivo é muito mais fácil. Então, se você quer ser feliz, tem que trabalhar, certo? Tem que ralar. Eu acho que essa é a mentalidade que se você tiver, você faz qualquer coisa na vida. Qualquer coisa, independente do quão difícil pareça. Você chega onde você quer. Eu acho. Não cheguei ainda, mas eu acho que sim. Mas tá caminhando, né? Então fácil. Tá mais perto que ontem. Exatamente. Essa é a mentalidade. Não é? Com certeza. Marina, olha, nossa gratidão, tá? Por você ter cedido um pouco do seu tempo, principalmente estando aqui no Brasil, né? Claro. Que você tira realmente para estar com a sua família e você ter reservado esse momento para estar aqui conosco, nos deixa muito honrados, né, Sim. Pedro? E eu acredito que muitas pessoas aí vão se identificar com você,
vão aprender também a ter essa mudança de mentalidade realmente. Eu falo que as pessoas precisavam perder as crenças limitantes que elas têm, que elas possuem para realmente alcançar os seus objetivos, para realmente viver o que se quer viver de fato. Então, assim, eu acredito que você vai ser uma inspiração aí para muitos jovens, né? Eu penso que, assim, o nosso objetivo realmente com o podcast é poder alcançar, né, Pedro? Pelo menos uma pessoa, né? Se a gente conseguir transformar uma pessoa, né? Fazer com que essa pessoa tenha um start, para essa pessoa ter aquela virada de chave, uma mudança de mentalidade mesmo, já é o suficiente. Eu acredito que muitas pessoas vão ter, né? Porque eu presencio isso muito no meu local de trabalho, atendendo pelo projeto Fique Vivo também. Muitas pessoas têm maravilhoso. Dizer para você, parabéns por trabalhar. Obrigada. E assim, o que vem chegando de jovens, né, de adolescentes jovens, justamente com essa questão, né, muito presente, né, dessas crenças limitantes, de importar muito com o que o outro pensa a respeito dele, né? Então, até hoje eu estava falando sobre isso, da importância, o que o outro pensa sobre nós não pode ter efeito sobre mim, né? Porque eu primeiro preciso saber quem eu sou, né? O que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito, se eu me amo, se eu não me amo, se eu me respeito ou não, né? E quando a gente consegue ter essa compreensão, a gente sabe que o que o outro pensa, né? É que nem você falou, não no sentido benéfico, né? Da pessoa ir lá, fazer uma crítica construtiva, ok? Mas aquela pessoa que tá ali para te humilhar, para te ofender e tudo mais, o que ela pensa a seu respeito é problema dela, né? Um Diz efeito muito mais dela. sobre ela Do que sobre nós. Sim. Exatamente. Então, assim, eu acredito que vai ter um impacto muito bacana aí, principalmente, né, nos jovens. E fica a nossa eterna gratidão, né? E eu desejo de todo o coração, a gente se conheceu hoje pessoalmente, né? Mas eu desejo de todo o coração, assim, que você tenha muito sucesso, realmente, tá? Por mais que não seja algo que você almeje, mas eu espero um dia poder te ver lá no vermelho, né? Porque Botar nessa Premiere, tá bom? né? Então, assim, eu te desejo muito sucesso e você com essa visão, com esse pensamento e esse posicionamento, eu acredito que você vai muito longe. Muito obrigada. Né? Dentro da sua... Fico da extremamente sua honrada de ter vindo aqui. Esse carinho absurdo que vocês me ofereceram. Incrível, Pedro. Muito obrigada pelo convite. E estou muito feliz de poder ter vindo aqui. Sem brincadeira, foi um prazer de conversar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu acho que eu não tenho nem mais o que eu acrescentar de obrigado, mas você é demais mesmo. Eu agradeço muito a participação aqui, por terem pensado em mim. E, realmente, eu concordo muito com isso que você falou. Eu acho que se a gente trabalhar em uma pessoa, sabe? Eu acho que a gente faz a diferença desse jeito. Sim, fazendo a diferença, né? Fazendo a diferença, é isso A gente aí. faz a diferença desse jeito. Exato. E é isso aí, pessoal. Se você quiser fazer a diferença com a gente também, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no nosso canal, seguir a gente lá no Instagram. O Instagram da Marina também vai estar aqui embaixo, na descrição. Então, venham fazer a diferença conosco. Tchau, tchau.